Olá, estudantes, tudo bem? Como é que vão vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Eu sou a professora Flávia Pedrosa Vasconcelos, do Departamento de Artes Visuais, Laboratório de Criatividade e Inovação em Artes Visuais. E a gente está aqui, eu e Rafael, que vai já se apresentar, para a gente fazer a segunda parte das nossas questões do Ateliê de Desenho Criativo, dentro do projeto, colaborando com o projeto Ateliê de Textos, Geoparque Quarta Colônia Aspirante, né? E aí a gente vai falar algumas questões e vamos caminhando juntos. Então, Rafael, pode se apresentar, você desse lado. Então, meu nome é Rafael, sou aluno das artes visuais na licenciatura. E vamos para mais uma aulinha, então. Então, adiante, vamos lá. Então, a gente está aqui, né, como eu falei, com todas as denominações do nosso trabalho. E aí, Rafael, pode apresentar. Então, as atividades dessa aula vai ser a primeira. A gente vai conversar com vocês sobre o desafio criativo. E depois a gente vai fazer um exercício, as sensações e emoções. A segunda parte, a gente vai explicar um pouco sobre o desenho, a ilustração e o texto, que daí seria a estrutura do desenho, a continuidade e a finalização. Muito bem. Aí, gente, nós temos, antes de tudo isso, uma ideia de atividade. Então, a primeira atividade seria, lembre do momento que ele foi significativo, todas as sensações, emoções desse momento. Coloque em linhas, formas, desenho. Basicamente, mais ou menos igual a essa obra que está ali do lado, que eu coloquei para vocês. Vocês fazem algo parecido com isso, com as emoções que vocês tiveram durante toda a sua vida. Pode ser triste, pode ser feliz, tá? E daí faça um desenho. Isso, gente. E aí, assim, tentem colocar nesse primeiro exercício, né, que a gente está sugerindo vocês fazerem, algumas questões que vocês discutiram naquele momento lá, né, essa semana, em que foi um momento mais síncrono, né? A gente está assíncrono, a gente está aqui com vocês, desejando ver vocês, mas a gente não está ao mesmo tempo com vocês. Então, naquele momento que teve as discussões, os trabalhos já feitos, tentem pensar naquilo que vocês fizeram e nessa primeira atividade fazer esse rascunho em que coloque suas emoções. Então, seria como um aprimoramento de coisas que vocês já fizeram nessa primeira atividade. Então, desenho e ilustração. Como você enxerga todos os elementos na paisagem? Que elementos visuais podem estar no seu texto? Pense sobre paisagens, objetos e personagens. Tudo isso vai estar no desenho de vocês. Vocês têm que prestar bem atenção no texto que vocês estão escrevendo e achar esses elementos. Vão anotando, pegam um bloquinho lá, anotem esses elementos. Daí fica mais fácil depois para a gente fazer o desenho. Isso, gente. Se vocês estão usando mais linhas, mais pontos, se vocês estão usando uma coisa da figura, né? Se vocês lembram da coisa do fundo, né? E se o desenho de vocês ele tem muita iluminação, pouca iluminação, né? Se tem alguma luz ali, e aí adiante, vamos lá. E aí tem outras questões, gente. O desenho de ilustração, que é o desenho que vocês vão fazer, é um tipo específico. Então, professora, tem muitos, tem. Então, a gente poderia passar, assim, várias horas e horas discutindo os tipos de desenho. E é uma dificuldade que nós temos para esse tipo de minicurso, é selecionar e concentrar coisas para a idade de vocês, em que a gente consiga, de uma forma virtual, estimular vocês a abrir essa mente sobre essas capacidades que todos nós podemos desenvolver do desenhar. Então, a ilustração, ela foi criada para estar em comunhão com o texto, não ser nem melhor nem pior. Não a ilustração é como que também um texto visual que merece ser lido. Então, ela, na verdade, ela reforça o texto e qualifica o texto escrito como ela sendo um texto visual. Então, a ilustração nesse caso, né, pensa que ela vai conectar as ideias da escrita e ela vai estar dentro do espaço. Então, onde você está. O seu texto foi feito em que espaço? Qual é o espaço que você usa? É dentro
de uma casa, você está falando de dentro de uma casa, né? O personagem está dentro de uma casa, o objeto que você fala está dentro de uma casa, ou está na rua, ou está numa paisagem. Que tipo de paisagem é essa? Né? Onde é que a sua história está acontecendo? E a questão do tempo, é de dia, é de noite, está chovendo, está com sol, né? E o movimento, que movimento existe entre o que está ocorrendo dentro do seu texto, né? Entre as ações dos personagens, as coisas que estão ocorrendo, que movimento é esse? É um movimento que você é mais lento, ele é mais rápido, ele é algo mais estático, né? Está mais parado. E essa questão dos objetos. Há um objeto, há dois, há três, o que você está usando de objetos, né, nesse cenário que vai descrever o seu texto? E é a questão do contexto. Então, você está numa história, em que momento histórico? Se você está falando do passado, se é um momento do presente, se você está pensando algo para o futuro, né? A questão cultural, que a cultura está envolvendo? Que tipo de cultura? É uma cultura mais popular, é uma cultura mais erudita? É algo das artes que você gosta, que você acha que deve, que está no local onde você está falando, né? É algo cultural ali que é importante. É, e aí outras questões como a ilustração precisa ter coerência de significado, para que quem vai ver sua ilustração, a gente está lendo, a gente lê a ilustração como a gente lê um texto escrito. Então é importante que a gente pense que as coisas estão conversadas, é conversar entre si, o texto escrito e o texto visual, que é a ilustração do trabalho de vocês. E aí algumas ampliações dessas questões, a gente vai agora mostrar algumas coisas para vocês refletirem. E E aí, por exemplo, como que o Rafael falou, né, Rafael, da taça, lembram da taça daquela última aula gravada? Aqui a gente vai passar uns exemplos para vocês de como fazer. Tá vendo essa garrafa? Olhem o contorno que está ao redor dela. Isso que vocês têm que perceber para fazer os desenhos de vocês, esse contorno ao redor. Olha, Isso. olha esses das imagens aqui. O sorvete, olha o contorno do sorvete, como é feito a casquinha, a bola de sorvete, as garrafas, como a garrafa deitada, olha o contorno todo dela. Essas coisas que vocês têm que observar para depois poder fazer o desenho. Isso, e se vocês quiserem fazer um esboço em casa, né, desses objetos que vocês veem em casa, como copos, garrafas, a gente entende que são os objetos mais simples, que são objetos que exigem apenas uma linha, muitas vezes, para você entender o que é. Então, se você vai fazer um copo, você faz uma linha e não precisa nem tirar do papel. Vamos dar um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui. Ai, gente, só um minuto. Por exemplo, você vai desenhar um copo, né? Então, eu estou aqui com papel, eu não tirei, né, professora, parece uma rosa, né? Parece, porque minha avó me ensinava a fazer rosa assim. Por exemplo, a rosa eu fazia assim, com a mesma linha, eu não tirava do papel. Aí saía assim, ó, a minha rosa. Não tirava do papel, é uma linha só. É o desafio de uma linha, você não tirar. Ah, professora, eu não consigo, consegue a taça que ele falou, ó, sem tirar do papel, né? Eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo de lado, não vai ficar perfeito, mas é a mesma linha, olha, a taça, né? É a mesma linha, assim. Então, você pode fazer com a linha, é uma dos os objetos, como copo, garrafa, não tem muita complexidade de fazer, são objetos do cotidiano que são simples, então vocês podem fazer esses testes, são esboços. E aí tem a questão da luz e sombra, né, Rafael? Isso, eu já vi que alguns desenhos eles já começaram a fazer luz e sombra, mas então em casa tentem pegar um copo, bota em cima da mesa e veja aonde que está a luz. Se a luz está batendo na esquerda, para onde que está indo a sombra dela. Se está em cima a luz, aonde que fica a sombra dela embaixo. E daí vocês fazem um desenho, fazem um esboço e depois mostrem pra gente na próxima aula, para ver como que ficou. Isso, porque é importante perceber, como eu falei, a gente falou do espaço, do tempo, né? Que a luz, então você está no lugar que tem muito sol, a luz ela vai incidir, né? Por exemplo, eu estou aqui,
sol que está batendo aqui na janela, eu tive que fechar mais, senão, olha, se eu abrir mais, olha o que vai acontecer com a minha cara, ó. Vocês não vão ver direito, vão parecer assim, ó. Então, olha a sombra, aqui tá a sombra, vocês só vão ver isso aqui. Então, é um exemplo sobre a importância de pensar a incidência da luz e da sombra no desenho também. Então, se vocês quiserem, também façam como o Rafael falou, um esboço, continuem. E aí a gente tem as paisagens, né? As paisagens. As paisagens também vocês têm que observar bastante onde a luz está batendo, o fundo delas, as árvores, como posso dizer, a textura que a árvore tem, vocês podem fazer o contorno dela, tudo bem certinho. E ver essas proporções, né? Por exemplo, o que está na frente, como essa daqui do lado esquerdo, né? No caso, está aqui, pronto. Lado direito, meu lado direito está aqui é o oposto. Então, essa dessa árvore, né? Que ela não dá para ver a copa, tá vendo só os galhos. E aí você vê que ela está mais à frente, né? A pessoa até não apagou um pouco, foi por cima, né? O tronco das montanhas que o sol está descendo. Então, você já vê que tempo aí já existe, é o pôr do sol, né? O sol está se pondo. A sensação que você tem é que ele está se pondo ou que ele está nascendo. Olha a dica que eu dou para vocês, um desenho. Vocês acham que é se pondo? Pensem aí, ou nascendo. O sol, quando está se pondo, será que ele está ainda jogando muita luz, muito raio de luz? Não, né? Então, a gente acha... quando vi essa primeira vez esse desenho, fiquei pensando, isso parece um sol se pondo, porque eu vi muita imagem que o sol está deitando. Mas, na verdade, ele está nascendo esse sol, porque as luzes estão irradiando para cima. Percebam que os raios da luz do sol estão sendo irradiados. Se ele tivesse se pondo, os raios estariam bem menores. Você vê que eles estão bem grandes em relação ao tamanho do Sol. Então, o Sol está crescendo, né? Então, isso daí a gente tem que pensar quando faz um desenho, né? Imagine isso com cores, porque a gente não está vendo as cores, aí ficaria bem mais claro, né? E aí o outro tem a ver com o que o Rafael falou, né? A questão, por exemplo, é uma estrada, né? Você está seguindo um caminho, então o seu olhar ele tem que conseguir entrar dentro da estrada e ir adiante. Então, aqui você vê que você está seguindo, né? No caso é desse lado, seguindo a estrada. É difícil essa coisa da câmera, mas é isso, gente. Vamos lá. E aí tem outros exemplos que eu trouxe, assim, todas essas imagens, esqueci de falar, são imagens que estão gratuitas, não têm direitos autorais, elas estão disponibilizadas na internet e para fins didáticos, então não tem problema da gente. Não tem os autores, então, por exemplo, as autorias, quando vai assim para fundo de fins didáticos, algumas pessoas não querem colocar autoria, fica avulso, né? E aí é isso. Observem, pessoal, que na imagem ela tem etapas, não é tudo só numa vez só. Tem lá no fundo uma parte, mas tu começa aqui pelas florzinhas, essa é bem colorida, vamos começar com essa. Tu vai começar aqui pelas florzinhas, aqui no canto, e depois tu vai fazendo o resto, para ter várias etapas, senão o desenho vai ficar todo perdido e vai ficar ruim de visualizar. É bom você fazer um fundo bonitinho também. Isso. E aqui foi um exemplo que a gente pegou que aqui é só o desenho, aqui é uma ilustração que é muito utilizada no Oriente, que são ilustrações puras, que só usam um tipo de material. Por exemplo, aqui utilizou um tipo de caneta, que não é essa que eu não tenho aqui em casa, mas uma caneta com a ponta assim mais fina, né? Que a gente, e geralmente é com a tinta tipo nanquim, e essa faz um desenho em que só usa um tipo de material. Então, pensem também que materiais, né, vocês vão associar na paisagem que vocês vão criar, ou que faz parte dos seus textos, né, do seu texto final, que no caso vai ter um final. E aqui, essa imagem aqui da casa, né, porque às vezes a gente faz aquela casa que todo mundo ensina, aquela casa que eu vou já mostrar um exemplo, que tem uma chaminé, que tem uma árvore do lado, tem um sol e as gaivotas, né? Aqui nem gaivota tem, mas
A bananinha, não, lá no Nordeste a gente fazia, era uma palmeirinha com uva. Não sei por que tinha uva na palmeira. Sempre fiz casa quadrada. Sempre me ensinaram a fazer casa quadrada. Coisas, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque esse meu bloco tá bem ruim, gente. Mas, por exemplo, ó, essa casinha, deixa eu fazer aqui para mostrar. Era a casa que a gente chama lá, depois de muito tempo estudando desenho, a gente chama isso de desenho estereotipado. Por que estereotipado? Porque nem todo lugar vai ter uma chaminé maravilhosa saindo fumaça, né, na casa. Vai ter esse tipo de casa, assim, mais de tijolinhos, né? E nem todo lugar vai ser com a macieira ou uma palmeira com uva, sei lá, não sei por que que tinha uva nas palmeiras que eu aprendi. Então, aí havia assim também umas palmeiras com uvas, assim, sei. Por que era palmeira com uva, não me perguntem, mas isso era o que a professora mandava a gente desenhar. Eu fiz aqui rapidamente, né? Não está perfeito, porque eu tentei lembrar aqui, deixa eu ver se dá para ver. Para ver aqui dá, né? Dá Aí pra tem ver. uma, tipo uma palmeira. Aqui é a casa, que tem uma chaminé em cima. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu ver. Ah, agora tá melhor. E aí tem tipo uma palmeira, assim, com as uvas aqui. Cadê do lado? É esse lado. Tem aqui com as uvas. E aí a macieira, né? E a casinha. A casinha tem uma janelinha de vidro, não sei por que também, mas tinha uma janela de vidro, um sótão, também tinha um sótão, e umas gaivotas. E aí era isso, os desenhos que a professora mandava a gente fazer, eu não sabia por quê, mas fazia. E aí eu inventava, às vezes, umas florzinhas que eu achava bonito, não sei que tipo de flor é essa, mas eu via muito na minha infância, já viram esse tipo de desenho? E fazia isso. E até hoje, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de não ficar só fazendo essas coisas que a gente chama de desenho estereotipado, porque não é algo que estimule a criatividade. Professora, eu posso fazer esse tipo de desenho e ir além? Pode. Então, você pode começar com esse tipo de desenho e ir além. E aí tem a coisa do movimento, que é muito importante, né, gente? Eu trouxe aqui um boneco. Isso aqui, se fosse num curso presencial, né, a gente levaria para vocês observarem, até pegarem. É importante pegar para ver a proporção, que em desenho a gente estuda a proporção. Então, aqui tem a proporção que vai do pé a essa parte aqui, né, que lá no Nordeste a gente chama de canela. Isso aqui, a canela vem daqui até aqui. Isso aqui, você dá uma voadora e faz tchum, né? Quando eu me lembro, meus alunos, professora, aí, tchum, aí fingia que ia dar uma voadora, eu ia para longe, né? Porque tem isso lá no Ceará. E aí você vê, né, se ele tá, como é que movimenta o corpo, como é que a gente faz esse movimento, né? Aqui tá, eu tô fazendo todo torto, mas, por exemplo, se tá caminhando, você sabe que é mais curto, né? Se tá correndo, a perna vai mais alto, né? Vai um pouquinho mais alto, e ela vai flexionar mais um pouquinho, né? No sentido, ó, lembra aquelas ilustração de corrida? Então a perna ela vai fazer isso aqui, né? Então esse tipo de coisa é o boneco palito, o famoso boneco palito. Ele vem disso aqui, que é um estudo do desenho que vem desde a época lá do Leonardo da Vinci, né? Dos estudos da Renascença, dos estudos do tamanho da figura humana, como é que isso tudo se conecta, como é que isso se faz no espaço. E aí a gente colocou exemplos para vocês quiserem experimentar com bonecos palitos, né, Rafael? Isso. E se vocês forem fazer também alguma pessoa no desenho de vocês, observem, não deixa ela só paradinho, uma estátua. Faça um movimento com elas. É legal também de ver isso no desenho, né? Não deixar uma estátua. A estátua é feio só deixar assim. Não tem movimento, daí não tem muito sentido o desenho. Então, se vocês forem fazer, não precisa ser esses bem feito aqui embaixo. Faz os palitinhos com movimento. Sim, Vamos, te- isso. O que foi, Rafael? vamos testando em Isso. casa, vamos fazendo os esboços dos desenhos e depois vamos mostrando para nós. Pronto, exato. A gente está bem curioso de ver. E aí tem esse exemplo aqui que eu trouxe de um desenho parado, no caso, né? Então, isso aqui é um tipo de adesivo, não sei se vocês já viram, tentem lembrar, que se coloca em carros para dizer que aquele carro tem uma família, né? E aqui o caso seria uma família de um homem, uma mulher, uma menina, um menininho, aqui é um cãozinho, me parece um cãozinho.
Porque se fosse o gato, a orelha era diferente. Olha só como é bem simplificado o desenho, né? Porque se fosse um gato, a orelha não era assim. A orelha do gato é mais pontuda, a do cachorro ela é mais deitada, né? Então, ele é bem simples, são desenhos fáceis de fazer, mas ao mesmo tempo estão parados no tempo. Então, isso é muito usado quando a gente está ensinando desenho, que trabalhando desenho com crianças autistas. Porque as crianças autistas, elas não entendem algumas coisas que para a gente é muito mais rápido. Então, às vezes, mostrar, ó, aqui é um homem, aqui é uma mulher, aqui é um menino parado, eles vão observar com mais atenção. É, e aí eu acredito, né, tenho uma crença de que esse tipo de desenho que é trabalhado na psicologia com crianças autistas acabou derivando, chegando no design, indo para a indústria automobilística para dizer famílias, e as pessoas começaram a vender para dizer que aquilo é uma família, mas saibam que é um material que se utiliza quando a gente trabalha com crianças que têm alguma dificuldade em entendimento das figuras e das formas, né? Às vezes os autistas eles percebem muito mais as coisas, mas eles têm dificuldade de expressar e de entender o movimento das coisas, como é que aquilo está no espaço. E aí, com figuras estáticas, fica mais simples, né? E você pode começar com figuras estáticas depois ir para o movimento, com esse tipo de criança. Mas é isso. Então, vocês podem fazer até, se quiserem, copiar esse desenho, porque ele é simples de fazer, para terem a noção de como é que ficaria se os personagens você ficar só parado no espaço. Imagine. Isso, pode deixar nessa aí, prof. Olha, daí, comparando a outra imagem com essa, o que vocês veem de diferença? Aquela toda estátua e essa toda em movimento, não fica mais bonito? Não consegue mais imaginar o que está acontecendo ali, a criança pulando, ou a família se divertindo. Então vocês tentem fazer esses desenhos deles andando, deles caminhando, eles em movimento. Isso, como o Rafael falou, e percebam que aqui daqui do lado direito, ele tem referência que está de dia, né? E o sol está bem no meio. Então, no sol no meio é o meio-dia, né? O meio do dia. Perceba que quando você coloca o sol no meio, é no meio do dia. Se você coloca o sol do lado que ele, geralmente do lado esquerdo, no caso aqui, né? Do lado esquerdo é o sol que está nascendo. Do lado direito, geralmente é o sol que está se pondo. Isso é a configuração do Sol no espaço do desenho. Quando tentem perceber que quando você vê um desenho, geralmente do lado esquerdo ele tá, o lado esquerdo é aqui, na filmagem. Do lado esquerdo ele está nascendo, do lado direito ele está se pondo. Então, é interessante o que o Rafael falou, porque também demonstra um movimento, pode demonstrar alegria, pode demonstrar um sentimento, né? E tem outra questão que a gente coloca aqui, que não vai dar tempo da gente adentrar muito, porque são questões que envolvem um curso inteiro de desenho. Então, seria um curso, assim, um curso de artes mesmo. Quando eu fiz faculdade e graduação, eu fiz 5 disciplinas de desenho. E no doutorado, eu ainda fiz um ano inteiro com os estudantes da graduação, com o catedrático de desenho da Belas Artes da Universidade do Porto, e era fazendo os mesmos exercícios dos estudantes da graduação, porque eu estava sendo testada, porque eu estava no doutorado, era mulher também brasileira. Então, para a cabeça dos portugueses, a mulher brasileira tem dificuldade de desenhar, não sei porquê, na cabeça deles. Então, aí tive que fazer essas aulas, e eu conto isso assim, brincando com vocês, porque eu não tem história de gênero, gente. Todo mundo consegue desenhar. Do pequeno ao grande, do jovem ao velho, da mulher, do homem, do menino, de todo mundo, qualquer pessoa pode desenhar. E aí, essa questão que é do contorno, né, Rafael? Que a gente, esse primeiro desenho, dê uma olhada, observem bem ele do contorno. Da mão ou Da pessoa, que eu tô aqui, peraí. da, Aqui, da pessoa? da pessoa. O contorno dela. Observem, façam a mãe de vocês ficar sentada na cadeira e observem ela, o contorno dela, todo da cabeça, dos braços, e tentem desenhar esse contorno. E das mãos também. Tentem fazer o contorno das mãos para ver. Ah, olha o contorno aqui como é. Tem uns traços no meio.
É um pouco mais difícil da mão, mas vocês vão conseguir. Com o tempo vocês vão conseguir. Inclusive, o que o Rafael citou, por exemplo, as crianças já viram que criança, a coisa que você mais recebe de criança em escola, os pequenos, até uns 5 anos de idade, é o desenho a pintura, eles pintam a mão, né? E os pés da criança e plate. Por que que fazem isso? Eu, quando era mais adolescente, né, mais jovem, lá nos atrás, achava que era bobagem. Minha gente, que besteira. As pessoas ficar tacando na mão da criança, que besteira. Minha gente, é muito importante para a criança entender isso aqui, ó, a mão, ela pega, ela toca as coisas, a mão pode ter uma textura, né? Você pega a textura, aquilo é uma cor, quando passa uma tinta na mão e prega é uma cor. E nosso pé está no chão, a gente tem que entender que tem um chão embaixo da gente. Então, é a coisa do espaço que é trabalhado na criança que a gente não tem noção, mas e é importante eles entenderem que eles são indivíduos. A partir de 1 ano e meio, eles começam a entender: ah, eu não sou extensão daquela pessoa ali que está comigo, da minha mãe. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa diferente, e começa a desenvolver a identidade de 1 ano e meio. Então, essa coisa da mão que o Rafael falou, é uma das coisas mais difíceis de desenhar, né? Além dos olhos, porque os olhos também são bem difíceis de desenhar, para você fazer o olho, aqui a íris e tudo, tudo. Mas as mãos também, por conta dessas nervuras que a gente tem, que não sei se dá para ver. Isso aqui, né? Isso aqui, as veias, se você for fazer uma mão, né? Bem buscando o realismo, é mais difícil. A gente não está pedindo isso para vocês, mas para vocês experimentarem. São sugestões de desenho. Isso num curso isso seria uma disciplina inteira de desenho do corpo, por exemplo, desenho da figura humana. Né? Já estimulando vocês que quiserem fazer artes visuais, iam fazer artes visuais na UFSM. Propaganda. E aí a questão do tempo, né, Rafael, que são diferentes, que a gente falou um pouquinho antes. Observem que aonde tem o sol, onde que o sol está batendo, como a professora disse, é meio-dia ali. As sombras, então, devem estar um pouco embaixo. E do outro já é noite. A ovelhinha está levando o menino para dormir. Observem isso. Se vocês vão fazer o desenho de dia ou de noite. Se forem fazer de dia, observem aonde vai estar o sol. E daí, aonde o sol está, se está do lado esquerdo, do lado direito vai ter as sombras. Se estiver do direito, esquerdo vai ter as sombras. Se estiver em cima, embaixo. Observe bem esses pontos. Isso, e outra coisa, eu falei do desenho que eu ia mostrar, não, o desenho de casinha. Aí eu, antes, por exemplo, esse desenho da casinha com a fumacinha saindo da chaminé. E aí tem 2 janelas de vidro muito chiquérrimas, sabe? Também na casa dessa pessoa. Então, ali, o que eu achei muito interessante é que, apesar de ter esses elementos que muita gente classifica como estereotipado e tal, você vê que tá em personagens bem definidos, né? E há uma construção, há uma história. Nesse desenho você vê uma história ali ocorrendo, algo acontecendo. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, a gente quer que vocês pensem. Como é que vai estar essa história representada, né? E aí tem alguns. A gente trouxe um artista português chamado João Fazenda, que ele tem, né, alguns trabalhos. Por exemplo, esse de 2015, que é um homem que está cortando. Você vê que ele está cortando alguma coisa para fazer comida, mas ele está cortando da onde? Do livro de receita, né? No caso. Ali pode ser um tomate, pode ser alguma cenoura, ele está tirando de dentro do livro. Então, o livro, gente, é o conhecimento. Olha que coisa interessante. Então, a gente tem que ler para poder também escrever melhor. Então, a gente lê e a gente vê para poder criar. Então, quanto mais você observa e mais você desenha, melhor fica. Quanto mais você lê, melhor o seu texto vai ficar também. Então, é nesse sentido aí que ele colocou, né? O nome do trabalho dele é Cookbooks, né? O livro de cozinha, cozinhar. E aqui é um outro que ele fez mais tarde, 2 anos depois, 2017, o João Fazenda fez esse desenho. O que vocês acham que é isso? Né, Rafael? O que poderia ser? Olha qual é mais diferença, tipo de desenho. O mesmo artista fez 2 desenhos diferentes. Bem diferente. Parece um rosto de um peixe lá em cima. Então, vocês não tenham medo de fazer o desenho. Pode ser, tipo, vocês estão começando agora a fazer só palitinho, mas não tenham medo de evoluir, fazer diferente, fazer só com formas.
geométricas. Não tenho medo. Façam, e se fica feio, faz outro. Joga fora, faz outro, apaga e continua. Nunca param. Isso. E esse desenho que a Vel tá falando também, por exemplo, quando eu vi ele a primeira vez, né, ele é de um livro chamado, acho que é Mutações, né, que é um livro que ele tem, que é alguma coisa mudando de forma. Sabe o que eu imaginei a primeira vez que eu vi? Imaginei que era uma menina, que ela estava de vestido, e essa menina, ela estava cortando as partes dela, né, cortando as várias partes, porque ela queria voar e o vestido estava prendendo ela. Então, eu imaginei logo isso. Então, gente, o tanto que o desenho de vocês dialoga com o texto, ele pode ser mil coisas, o leitor vai ler. Então, se eu tivesse lido o texto, né, ver que o título do trabalho é na questão de mutação. Então, realmente é uma mutação essa minha interpretação. Se eu tivesse lido o texto, talvez eu tivesse entendido melhor o que o artista estava fazendo. E tem esse que chamou a atenção da gente, porque é a questão, né, a gente está estimulando vocês a usar a mão, né? É muito fácil se vocês fossem fazer esse trabalho pegando o aplicativo de celular. Tem aplicativo de celular que você faz uma linha assim, toda torta, o aplicativo deixa a linha reta, você faz um rosto, o aplicativo já está fazendo o nariz, o olho, faz perfeitamente. Então, vocês estariam fazendo mil ilustrações maravilhosas. Mas isso daí não estimula a criatividade. Quando você pega algo que lhe facilita a vida e você não estimula o ato de desenhar à mão, porque o desenhar é pensar, né? Você não também consegue ver as coisas, né? Apropriar as coisas por meio desse toque da mão, né? Não consegue entender. Há uma dificuldade de construção do entendimento, da percepção, se a gente desenvolve o desenho só, por exemplo, um curso de desenho, um curso de artes visuais da UFSM, fosse só, o Rafael estivesse tendo aula só de desenho digital, era outra coisa. E aí ele ia ficar como se estivesse cego do desenho da mão, que é importante também, né? E tem técnicas. Então, essa coisa do olhar para sua mão também como uma forma de ver assim e ver o mundo, né? Você, sua mão também é uma forma de ver. Né, Rafael? O que tu entendeu também disso aí? A senhora falou tudo. Meu Deus, Mas vamos ouvir, gente. a professora falou mesmo, pratiquem bastante, não deixem só para ficar fazendo digitalmente. À mão vocês conseguem fazer várias coisas incríveis. Peguem, nem que seja uma caneta, um lápis, até mesmo vocês com carvão vocês conseguem fazer. Peguem um carvão, começam a rabiscar, vocês vão ver lindos desenhos que vão sair. E não tenho medo de ousar. E aí eu trouxe, né, esses exemplos que a gente falou do João Fazenda, esse mais simples, ele claro que foi mais no manual, depois isso aí aí tem edição de programas, né, nos outros. Mas todo bom desenhista, ele começa, bom ilustrador, ele começa no manual. E aí muitas vezes ele pega aquele desenho que ele fez manual e vai só aprimorando no digital, né? Que é o caso desses daí. E aí tem desenhos de mulheres também, que a gente fala assim, ó, desenhista, mas tem mulheres também que desenham, né? A gente trouxe alguns exemplos aqui, e que chamam, que vão relacionar contextos, né? Como contextos onde estão ocorrendo as situações de cada ilustração. E aí tem uma que me chamou a atenção, chamo minha atenção, que é de Ana Anjos, não dá para ver muito bem, vou ver se disponibilizo depois essas imagens para vocês verem melhor. Ana Anjos, que ela faz com algo que aqui, na minha leitura, foi a floresta. E aí, depois, na sequência desse desenho, que é uma sequência da história, tem índios. Então, é como se ela tivesse o olhar, ela parte de cima da floresta. Olha só de onde vem o olhar. Então, ela está como se estivesse voando, né, no helicóptero, no drone, na floresta, e está desenhando a floresta vendo de cima. E ali embaixo, naquela florzinha, é os índios dançando, lá é o círculo dos índios dançando. Então, eu achei interessantíssimo essa coisa da visão aérea. Não sei se vocês estão fazendo um texto que tem um momento que você olha de cima, como é que é o narrador, como é que é esses personagens, né? Mas é essa questão, né, Rafael? E o que tu achou dos outros? Isso, vocês têm que perceber que o desenho que vocês vão fazer à mão é bem diferente do desenho que vocês vão fazer digital. O digital vocês vão precisar de programas, vão precisar de aparelhos para fazer.
Então não se preocupe se não, o teu desenho não ficar bonito como esses que estão aqui, porque esses demoraram para fazer e é difícil de fazer também digitalmente. É Igual porque todo bom desenhista, né, Rafael, toda pessoa que trabalha há muito tempo com isso, passou muitos anos desenvolvendo, né? não vai ser em 2 aulas que vocês vão conseguir fazer tudo isso. Nem eu não consegui fazer em 2 aulas. Então, peguem no lápis, aprimorem primeiro no lápis os desenhos de vocês, depois comecem no digital. Isso. E aí, algumas questões que a gente coloca. Essas questões, vocês depois anotem num caderninho e coloquem as respostas também, tá? Sobre o que fala seu texto. Qual o espaço geográfico dele? Qual o tempo? Quem é ou são os personagens? Algum objeto? Qual? Quais? Que tipo de sensação desejo passar no espaço? Tempo, colocação de personagens, objetos no papel. Vocês anotem tudo isso, leem de novo o texto de vocês e vão tirando os pedacinhos, os trechos e vão anotando. Depois vai ficar bem fácil para vocês fazerem o desenho, que daí você já tem tudo ali. E aí vocês podem fazer como se fosse um esquema gráfico, principais ideias, né? E fazer setas relacionando. Ou então vocês fazem um esboço, que a gente chama, o pessoal gosta do nome em inglês, que é sketch, né? Um sketch, que é um esboço no inglês, que tem gente que usa o termo sketchbook, que seria um diário de artista, um diário de bordo, que você faz vários sketches até conseguir fazer o final. Mas, na verdade, vocês podem criar um esboço das suas ideias, tipo, a personagem fica aqui no centro ela vai estar em cima, ela vai estar embaixo, como o Rafael falou, onde é que fica o sol, você faz um rascunho rapidamente, assim, pega o lápis, não pensa muito, faz aquela linha assim, depois, quanto mais você pensa, mais às vezes você se trava, assim, faça só as suas ideias nesse esquema gráfico, pode ter só as palavras com setas ligando, ou esse esbocinho, né, que a gente quer ver no próximo encontro síncrono e adiante. E a finalização é difícil entender quando uma imagem está pronta, ainda mais se é criativa e pode ser considerada uma obra de arte. Não tenha medo de dizer, acabou, chega. Não é por aí. Acaba na criação do artista, mas vai adiante para o público. Tudo que se cria, se pensa ser exposto. Isso, e tudo que a gente faz, né, a gente faz que outra pessoa olhe. A gente sempre quer aquela coisa assim, ah, que lindo, não sei o quê, mas cada um vai ter uma leitura, então não fiquem estressados se uma pessoa dizer, ah, interessante, não sei. Então, não é isso que a gente quer, que você fica recebendo sempre um lindo, não sei o quê, mas não, que vocês tenham essa apropriação do seu desenho, do seu ato de desenhar, e que vocês sintam seguros. Pronto, terminei, isto aqui tem a ver, isto aqui é interessante e vale a pena colocar lá e se sintam bem, se sintam felizes porque vocês conseguiram, vocês chegaram lá e merecem expor esse trabalho, né? E é por isso que a gente acha que é importante essa responsabilidade desse processo que vocês estão dentro do projeto e é importante também a gente entender que tudo é um caminho. Então pode ser que daqui a alguns anos vocês peguem esse desenho, ah, eu poderia ter melhorado aqui e ali, aí vocês aprimoram, né? Ou até daqui a uns anos vocês peguem, poxa, eu já conseguia fazer isso nessa época, caramba. Então, é importante a gente fazer para ter um desenvolvimento desse olhar, né? E aí, finalmente... Então, o último exercício de vocês vai, então, escolher os desenhos que dialoguem melhor com o texto. Vocês vão precisar, então, ler novamente o texto de vocês e escolher 2 imagens do desenho que dialoguem com ele, tá? Que estejam mais ou menos, mostrem o que vocês querem passar com o texto de vocês. Como escolher o uso de materiais e contextualização. O uso de materiais. Vocês podem pegar o kit que foi dado para vocês, ou que você tiver em casa, da natureza também, como desafio criativo. A escolha é de vocês, mas tentem escolher o máximo possível que mostre o que vocês querem passar, o que vocês estão sentindo, para a gente poder depois ajudar vocês. Daí vai ficar essas 2 imagens
mas a primeira atividade que eu passei antes para vocês entregar, tá? Que é essa daqui. Vamos lá voltar. Pra gente lembrar, para vocês não esquecerem. Cadê? Ai, gente, cadê? Foi essa Essa, aqui. então vai ficar esses três desenhos para vocês. Um desenho e duas imagens para vocês mandarem, tá? Eu vou abrir lá no Google Classroom e vou mandar também o link dessa aula para vocês. Pronto, que aí vocês podem rever em casa com calma, né? E a gente no nosso encontro síncrono ao mesmo tempo, a gente vai dialogar. E eu estou muito curiosa, e a Rafael também, com o que vocês vão mostrar, né? A gente quer, fica com muita vontade de ver o desenvolvimento de vocês. Eu vi algumas imagens no último encontro e fiquei bem feliz, né? Eu acho que é isso. Não tenham medo de criar, não tenham medo de ousar, né? Esse momento da pandemia está mexendo com todos nós, então usem isso também como uma forma de mostrar que vocês conseguem seguir esse caminho e mostrar uma relação interessante entre a construção da escrita e da forma da imagem pelo desenho, né, Rafael? Isso. Fiquem bem, um grande abraço. Como é que a gente faz? É assim? É do cotovelo? Ou assim? Pronto,